Bom, pessoal, boa tarde, tá? A gente está aqui nessa quinta-feira, dia 17 de novembro, né? Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa pequena API, né? A nossa API, nesse momento, ela, se vocês observarem o código dela, ela conta com alguns endpoints que já estão concluídos aqui, né? Basicamente concluídos, né? Lembrando que a gente está fazendo a nossa API de uma forma bem simples, sem muita complexidade, né? Mas para que vocês entendam essa questão de como é que ela funciona e a gente posteriormente vai dar uma melhorada nela para que ela fique um pouco mais com cara de uma aplicação mais profissional, tá? Por enquanto nós estamos trabalhando em cima de quê? Desses endpoints, né? E esses endpoints já estão aqui um pouco documentados, né? O primeiro aqui deles é lista dos usuários cadastrados. Esse aqui retorna a lista de todos os nossos usuários que estão cadastrados aqui nessa lista, né? Depois ele busca por um usuário específico, né? E para isso ele usa o ID que ele recebe, tá? Depois tem um endpoint que cadastra um usuário, ele recebe lá via BARI, né, da requisição, ele recebe o nome, o telefone e a idade, gera um random UUID, né, randômico, aleatório, tá? E aí insere nesse elemento e completa os dados com os que vieram da página, né, da tela, e aí coloca esse elemento numa lista e devolve essa lista para a tela, tá? A gente nem precisa, ao certo, devolver toda a lista, a gente precisa devolver apenas os dados do último usuário cadastrado, né? Aqui a gente, em vez de colocar a lista usuários, a gente poderia utilizar apenas o new user, que foi colocado aqui, que foi criado aqui nesse método, tá? Depois a gente tem um método aqui, que é o deletar por um usuário específico, tá? Deletar um usuário específico por ID. A gente também faz mais ou menos o que o buscar um usuário específico faz, só que aqui nesse caso ele vai através do método delete, né? Com isso ele pega esse ID aqui, que ele está recebendo, ele busca nessa lista aqui um usuário com esse ID, e aí ele deleta esse usuário, tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é realizar nosso primeiro teste, né? E aí, através desse teste aqui, a gente poder ver o funcionamento, né? Como é que ele se dá aqui, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou até fazer o seguinte. Vou adicionar uma outra tela, que é a do Insomnia. Vou abrir aqui a Insomnia. Tá? Uma vez que ele esteja aberto, eu vou só organizar aqui na minha tela. E aí nós vamos, vou compartilhar ele aqui com vocês. Deixa eu só achar que o Insomnia está aqui. Pronto. Agora eu creio que vocês podem ver já, né? E aí o que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, através da execução aqui dessa minha API, tá? Para isso a gente vai executar ela através daquele script que a gente criou, yarn-dev, tá? Tá aqui, servidor iniciado. Agora vou listar os usuários, né? Vou mostrar o funcionamento inteiro dessa pequena API, tá? Vou listar os usuários, não tem nenhum usuário listado. Esse usuário não tem nenhum usuário listado, porque como ele aqui está armazenado em uma lista, essa lista ela é efêmera, né? Toda vez que é efêmera quer dizer que toda vez que a, que a nossa aplicação reiniciar aqui embaixo, ele limpa todas as variáveis, né? Como se ele estivesse começando do zero. E aí, por isso que você, quando está aqui efetuou alguma mudança no seu código e ele reinicia o servidor aqui embaixo, você vai perder o conteúdo que está aqui dentro dessa lista. Então, a gente precisa cadastrar um novo usuário. Vou cadastrar aqui esse usuário, aqui, tá? Vou efetuar aqui um send, tá? O send aqui já me retornou ao usuário cadastrado. Como é que eu sei que está cadastrado? Porque simplesmente ele repetiu os dados que eu enviei, né? Mas ele mandou também para mim de volta o ID. E esse ID quem gerou foi a nossa API. Se você observar aqui, ó, na hora de criar um usuário, ele gera esse ID e insere ele aqui nesse elemento, tá? Se eu pedir para listar os usuários, agora sim, ele vai mostrar para mim um usuário listado, tá? Posso buscar por ID, se eu pegar esse ID aqui, ó,
e efetuar uma busca por esse ID, simplesmente adicionando o ID aqui, ele vai me devolver esse usuário que ele encontrou, tá? Se porventura a gente errar aqui, ele vai me retornar um erro 200 aqui, porque a gente não está tratando esse erro aqui, tá? Esse erro aqui continua, digamos assim, passando tudo belezinha. A gente precisa fazer uma espécie de tratamento, que é para quando ele buscar o usuário, se esse usuário não existir, o que é que vai acontecer? Ele vai me retornar uma mensagem aí, qualquer, né? Que ele me retornou nada, porque como ele não achou nada aqui nesse método, então ele vai devolver o nada que ele achou, tá? Mas para ele deu certo, porque ele foi lá e buscou alguma coisa e devolveu, tá? O funcionamento dela deu certo. Por isso que ele deu 200, ok. Mas a gente vai precisar mudar esse comportamento aqui, tá? Para filtrar esse erro. Agora, na hora de deletar o usuário, que é esse último aqui que a gente fez, que eu recebo o ID aqui e ele vai lá buscar e deletar esse usuário, né? É mais ou menos o que o buscar por ID ali faz, só que agora eu vou passar aqui um usuário, tá? Vou colar aqui o ID daquele usuário, e ele me devolveu um 204, no content, né? 204 no content quer dizer o quê? Que a gente aqui, a gente efetuou uma operação, ela deu certo, mas ele não precisou devolver nada. Por quê? A gente não precisa devolver nada, a gente acabou de deletar um usuário aqui, né? Bom, se eu vier listar os usuários agora, veja o que é que acontece. Ele aparece aqui para mim um null aqui dentro, tá? Esse null quer dizer o quê? Que tá sem nada aqui dentro. Só que esse null, ele tá ocupando uma vaga aqui. Se eu cadastrar um novo usuário aqui e mandar listar esses usuários novamente, veja, ele está ocupando uma posição aqui, tá? Aqui é a segunda posição, veja, aqui tem uma vírgula, né? Então aqui é a primeira posição, aqui é uma segunda posição. Isso aqui não está muito certo, tá? Porque se eu tiver 1.000 usuários e deletar 500, os 500 primeiros, por exemplo, então as 500 primeiras posições serão a posição com null. Todas vão ter null, tá entendendo? Então não pode ser assim. Ele tem que remover o elemento da lista aqui e tirar essa posição, de fato, certo? Ele não pode simplesmente botar null e deixar marcado o lugar dele lá. Ele tem que, de fato, remover essa peça que está aqui, para ficar apenas um elemento, que foi o último que eu cadastrei, tá? Bom, só para mostrar, se eu efetuar o cadastro de outra pessoa, digamos que aqui seja outra pessoa, tá? E mandar listar novamente, veja, você tem duas pessoas, mas o pior é que você tem três posições ocupadas, tá? As posições elas começam a ser contadas do zero, aí vai para um, para dois, para três. Então a posição zero, que eu teoricamente pensaria que seria esse, que é o primeiro, ele está ocupado com um null, certo? Então isso não é bom, tá? O que é que vai acontecer? A gente precisa, então, de fato, remover esse rapazinho que está aqui, tá? A gente não pode simplesmente dizer que agora vai ter um null no lugar dele, né? Um elemento que não vale nada ali, tá? Que representa o nada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar outro método, pessoal, que esse outro método, ele vai me permitir verificar dentro de uma lista em JavaScript quais são os elementos que combinam com aquela, coincidem, né, com a lógica que eu estou querendo, e depois disso ele filtra esse elemento, tá? Então, como o próprio nome diz, eu vou ter que usar uma espécie de filtro aqui para poder a gente conseguir fazer digamos assim, essa busca dentro da minha lista, tá? Eu vou comentar esse primeiro código aqui, tá? Que é o código que estava indo buscar esse usuário por ID, e eu vou, na verdade, duplicar ele aqui, tá? Porque, para vocês verem como é quase igual, tá? Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho uma constante aqui, tá? Que aqui vai ser do tipo numérico. Por quê? Porque eu estou indo buscar na lista de usuários o índice, né? Apenas a posição de um determinado usuário. E aí como é que eu acho ela? Simplesmente eu pego, dentro dessa lista aqui, eu pego cada usuário, por isso que eu estou passando por isso aqui, ó, user, cada usuário, e aí eu vou checar se
esse usuário, né, user.id, o ID dele é igual ao ID que eu peguei aqui lá da minha URL como parâmetro, né? Então, aí o que é que ele vai retornar? Ele retorna um número, que é a posição, ó, retorna o índice do primeiro elemento. Então, ele vai retornar o índice do primeiro elemento que ele achar, tá? Então, ele retorna esse número e armazena aqui. Por isso que esse aqui, ó, ficou com o tipo numérico, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de usar o tal do findIndex, eu vou usar um outro método chamado filter, tá? Veja, o filter, inclusive, não muda nem a forma que a gente vai utilizar a cláusula aqui dentro, ó. É basicamente a mesma coisa que a gente vai testar aqui dentro, tá? Eu estou fazendo o seguinte, estou pegando os meus usuários, a lista de usuários, e vou filtrar, tá? Para que cada usuário passe aqui por dentro e veja essa função aqui, né? E aí o que é que vai acontecer? Cada usuário que eu pegar dessa lista, ele vai ser checado, né? Se o usuário dele, né? Se o ID dele, perdão, o ID desse usuário, se ele é igual ao ID que eu estou recebendo. Se for igual, ele vai fazer o quê? Ele devolve esse usuário para cá, tá? Entenderam, né? O que é que acontece? Eu vou pegar cada usuário da lista. Se o ID desse usuário corresponder, for igual a esse mesmo ID que eu estou recebendo aqui dos parâmetros, ele vai devolver, tá? O problema é, se eu passar um usuário para deletar, ele vai devolver apenas esse usuário, certo? Mas aqui o que ele está dizendo, que esse filter vai devolver para mim, é o seguinte, ele retorna o elemento do array que coincide, né, com a condição especificada aqui, tá? Que é essa cláusula aí, em uma função de callback. Então, ele retorna qualquer elemento que tenha o ID que seja igual a esse ID que eu estou passando. É claro que só vai ter o do cara que eu quero excluir, tá? O problema é, como é que eu vou conseguir excluir um elemento de uma lista? Eu não tenho um método assim para excluir diretamente um elemento de uma lista, tá? Mas existe uma forma bem simples, tá? De fazer o seguinte, percorrer toda a lista de usuários e na hora que eu passar por qualquer usuário da lista, eu vou checar o ID desse usuário específico, da posição 0. Ele é igual ao ID que eu estou pegando? Se não for igual, eu vou devolver, eu vou construir outra lista, certo? Entenderam? O que eu estou fazendo é construindo outra lista, sendo que essa outra lista aqui, ele vai ser aquela lista dos usuários que não tem o ID igual ao que eu estou querendo pegar. Entenderam? É simples. Eu vou pegar a lista de usuários que eu tenho, percorrer ela, e todos aqueles que forem diferentes do ID que eu estou querendo deletar, eles vão formar uma nova lista. Então, só quem vai ficar para fora dessa nova lista é o ID que eu quero deletar. Eu estou construindo uma lista que não tem o ID que eu quero deletar. Então, o que é que vai acontecer? Essa nova lista não vai ter aquele elemento que eu quero deletar. Ela vai estar toda, digamos assim, digamos assim, toda nova, toda renovada, tá? Então, o que vai acontecer, eu não preciso deletar esse usuário aqui, tá? Basta eu dizer que aquela minha lista usuários, agora vai ser igual à minha existing user, eu botei aqui existing user index, tá? Aqui ele está dando o seguinte, eu não posso atribuir para essa lista de usuários porque ele é uma constante. Lembra que eu declarei ela aqui como constante? Eu vou usar agora outro tipo de dados, que é o let, tá? O let é o seguinte, o let me permite mudar, alterar o tipo de informação que eu tenho aqui agora. Veja, agora ele me permite, tá? Então, eu quero agora fazer o seguinte, fazer com que essa lista de usuários seja igual
essa variável aqui, tá? Que é uma nova lista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse nome existent user index e vou chamar ela de new users list, tá? Tem um L maiúsculo aqui. New user list, tá? Então, com isso aqui, eu estou querendo dizer que eu tenho uma nova lista, tá? Nova lista de usuários que não vai conter o ID que seja igual a esse ID que eu estou recebendo, tá? Então, outro detalhe. Nessa cláusula aqui que eu fiz a comparação, aqui, como você pode ver, essa cláusula aqui, ele não vai ser mais igual, vai ser diferente. Diferente em JavaScript é uma exclamação e um igual, seguidos. No meu ficou esse símbolozinho bonito, mas o de vocês talvez fique só o igual, o exclamação e o igual, tá? E veja o seguinte, a partir desse momento eu estou checando o quê? Eu estou formando essa nova user list, tá? Através de quê? De uma filtragem que eu vou fazer na lista de usuários. E eu vou pegar qualquer usuário dessa lista, tá? Que o ID dele seja diferente do ID que está vindo. Então, eu só vou deixar aqui nessa lista, tá? Aquele que foi igual, que é o que eu quero deletar. Com isso aí, eu posso salvar o servidor reiniciou, e eu venho aqui no Insomnia. Se ele reiniciou e eu mandar listar aqui novamente, ele vai aparecer zerado, porque, como eu disse, ele apaga o valor das variáveis. Vou cadastrar aqui três usuários. Eu agora vou listar para que vocês possam ver. Está aqui os 3 usuários, os IDs são diferentes, tá? E eu agora vou deletar um usuário. Vou deletar bem que esse primeiro, tá? Eu agora vou na opção de deletar, na primeira posição, que é o ID do primeiro que eu peguei, tá? E vou efetuar aqui um send. Veja, ele me retornou no content 204. Isso quer dizer que ele conseguiu ir lá e fazer essa remoção, né? Eu agora vou mandar listar os usuários, tá? Vou efetuar um send aqui. E se você observar, eu agora tenho 2 elementos na nova lista, não tenho mais 3. E onde era o primeiro colocado, o primeiro lugar aqui, que foi o que eu deletei, ele não aparece mais null. Ele simplesmente não consta mais nessa minha lista, tá certo? Por quê? Porque a partir de agora, eu não estou mais simplesmente removendo ele de uma lista, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo, de qualquer forma, excluindo ele, tá? Excluindo por quê? Porque eu estou fazendo outra lista que contém esse elemento, tá? Veja um detalhe. Eu posso também utilizar, esse é um método, uma forma de fazer isso, né? Então, eu mostrei para vocês essa forma que a gente utilizava aqui, utilizando o find index, tá? Estou utilizando essa segunda forma aqui, que é o filter, né? E agora, eu vou até fazer o seguinte, cada vez que eu estiver mexendo aqui, vou só comentar para ficar as opções, tá? Depois eu vou deixar isso documentadinho ali, belezinha. Então, eu tenho aqui, para deletar, eu tinha o lista usuários e passava dentro dele o existent, esse nome bem aqui, existed user index. Pronto, eu estava passando esse rapazinho aqui, tá? Tanto é que se eu desfizer aqui, ele vai dar certinho, tá? Eu vou até fazer o seguinte. Vou agrupar as coisas parecidas. E aí agora você tem aqui 2 formas de deletar, tá? Vou botar aqui. Remover o usuário
permanecendo a posição com nulo. Isso aqui é para você saber. Esse outro aqui, eu consigo remover o usuário criando nova lista. Porque aqui, ambos têm uma certa desvantagem, tá? Tem suas vantagens e desvantagens. Qual é a principal vantagem aqui desse primeiro? A vantagem dele é que ele vai buscar um único usuário e remove esse usuário. Acabou-se, tá? Essa é uma vantagem. A desvantagem dele é que ele vai ficar com aquela posição ocupada, com aquele null escrito. Nesse segundo método aqui, existe uma vantagem. Ele não deixa esse null escrito e as posições são corrigidas, né? Quem era em segundo fica em primeiro, porque eu tirei o primeiro dali, tá? Entretanto, pessoal, se vocês observarem, ele precisa passar por todos os elementos da lista, né? Precisa passar por todos os elementos da lista para criar outra lista. Então, isso aí ele vai... É uma forma de demorar um pouco o processamento. Eu tenho que criar outra lista, entendeu? Para depois eu apagar a primeira lista utilizando o segundo. Então, eu vou ter um trabalho doido. Se eu tivesse 1 trilhão de, de elementos aqui, entendeu? Ia ficar bem grande essa lista, né? Essa operação, tá? Existem outros métodos que vocês podem olhar aqui no listar, que, por exemplo, você tem aqui o... Deixa eu ver aqui o pop. Pop. O pop remove o último elemento de um array e retorna ele. Esse pop, isso aqui pode confundir um pouco vocês. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente tem o push para colocar um elemento no final da fila, no final da lista, e tem o pop. Aí muita gente vai dizer, o pop remove o elemento. Então a gente pode usar o pop. Mas só que o pop tem um problema. Um problema não, tem uma característica, né, específica. O pop, ele remove o último elemento de um array. Então, tipo assim, se você quiser apagar o último elemento, tudo bem, certo? Aí você consegue fazer isso. Você consegue utilizar o pop. Mas existe o problema de você não saber, às vezes, quem é o último elemento, tá? Não é que você vá simplesmente ficar o tempo todo guardando quem é o último elemento da lista, tá? Então tem que ter esse pequeno cuidado, porque alguns métodos podem confundir vocês, tá? Então o que a gente está usando aqui são duas formas, uma com find index e a outra opa, comentei aqui, descomentei o comentário. E o outro aqui, utilizando a criação de uma nova lista, tá certo? Particularmente, eu prefiro essa segunda, tá? Para sistemas pequenininhos aqui, como a gente está brincando, com lista, eu prefiro essa última aqui mesmo, tá? Pelo fato dela preservar a estrutura final aqui, o resultado ser uma coisa bem organizada, ok? O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês que quando você manda, por exemplo, buscar, né, todos os usuários, o que ele vai fazer é mandar a lista inteira. Tá ótimo, maravilha, ele não tem trabalho não. Ele simplesmente pega a lista toda e manda para você. Quando você manda buscar por um usuário específico, por exemplo, como lista usuários find, eu estou buscando um usuário específico, ele vai retornar o valor do primeiro elemento que ele encontrar, tá? Com essa cláusula aqui, tá? Com essa condição. Então, ele vai retornar com o primeiro elemento que isso aí for verdadeiro, tá? E caso ele não consiga encontrar, ele vai devolver uma palavra, undefined, tá? E você precisa se atentar para isso. De que forma? Vamos ver aqui. Vamos começar listando aqui todos os usuários no Insomnia, tá? Tá aqui, listei os usuários, maravilha. Não tem nenhum usuário agora nesse momento. Eu vou cadastrar aqui, né? Dois usuários aqui. Vou pegar esse segundo usuário cadastrado, né? Para eu cadastrar dois usuários, basta clicar 2 vezes aqui no Send, tá? E agora eu vou mandar buscar um usuário, que é esse método aqui, né? Ele vai buscar pelo ID, né? Eu passo o ID aqui no final da URL e mando buscar, certo? Tranquilo, ele retornou. Mas e se eu errasse? Porventura, eu errasse aqui
por exemplo, o ID que está aqui. Digamos que eu botei blá, 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 blá. Não era esse ID. Está errado. Então, vamos mandar buscar. Veja o que é que vai acontecer. Ele me retorna um erro, pessoal, 200. Mas esse erro 200 aqui não era para acontecer, tá? Por que que não era para acontecer? Oh, perdão, um erro não. Ele me devolve uma resposta do tipo 200. 200 quer dizer o quê? Deu certo. Ok. E aí, o que é que acontece? Ele diz aqui para mim que não teve um retorno de um corpo, né? Sem corpo retornado pela resposta que veio daqui. Por quê? Porque nesse caso, quando eu mandei ele buscar esse usuário por esse ID que não existe, ele vai receber esse ID aqui, normalmente, recebeu, ele vai buscar esse usuário aqui, aquele usuário que foi igual ao ID que eu estou passando, né? Ele vai devolver esse usuário, e aí ele vai trazer esse usuário para a tela novamente. Só que, veja, ele não vai achar um usuário com esse ID que eu passei, porque esse ID está errado. Eu errei ali de propósito, entendeu? Então, nesse momento, ele vai devolver uma palavra que é undefined. Undefined, pessoal, quer dizer que ele não encontrou. Undefined é como se fosse um vazio. É um vazio, certo? Olha, eu não achei nada. Devolvi um vazio de coisa para você aqui, tá? E aí ele devolve esse vazio para a tela. Por isso que ele deu OK. Por isso que ele disse que deu certo essa consulta. Por quê? Porque ele veio aqui, ele pesquisou, ele retornou para a tela, e aí deu tudo certo, o caminho dele está certo. A questão é que ele não trouxe uma resposta que a gente queria, né? Então, talvez o ideal fosse a gente passar para ele aqui algo como sendo um 404, um código 404. Por quê? Porque aí eu vou dizer para ele, olha, eu voltei aqui para a tela, mas eu não trouxe o que você queria, porque eu não encontrei. Você passou alguma coisa errada. Lembrando que os erros da casa do 400, da família do 400, 400, 401, 403, 405, 404, eles são erros que dizem que o usuário errou alguma coisa, certo? Os erros da casa 500, o erro é do servidor, tá? Então, aqui eu preciso dizer que eu não consegui encontrar esse elemento. Então, como é que eu faço para testar se eu consegui achar ou não? É fácil. Para testar, é basicamente você fazer uma pergunta. Se eu tiver achado alguma coisa, aí eu retorno alguma coisa aí, tá? É o se, a estrutura do se, a coisa mais fácil do mundo, né? É a primeira coisa que se aprende dentro do curso. Então, o que é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar, pessoal, por incrível que pareça, eu vou perguntar apenas passando o elemento que é a variável que recebe a resposta da consulta. Veja, eu fiz uma consulta aqui, eu fiz um find em lista de usuários, e ele vai me devolver um usuário. E eu passo para cá, para essa consulta. Se essa variável estiver armazenando alguma coisa, então, alguma coisa assim, algum usuário mesmo, então ele vai devolver uma resposta boa para mim aqui, que seria um 200, um 204, ou simplesmente devolver o usuário. Se ele não encontrar, eu vou mandar ele encerrar por ali e mandar um erro não, um status code de 404, que eu não achei isso lá no meu servidor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que se essa variável existent user não estiver armazenando nada, não armazenar nada quer dizer que o valor dela é null ou então undefined, certo? Lembram? Quando eu não acho nada, ele devolve um undefined, né? Então, se existent user for falso, falso seria null, undefined, falso para os booleanos. Para eu perguntar se ela é esse tipo de resposta negativa, né? Falso, se ela é vazio, undefined, null, basta eu botar um exclamação na frente. Então, se ele for uma dessas aí, que é null, undefined, que é o que ele vai ser se eu não achar, eu quero que ele retorne uma response com um status 404, tá? E, quem sabe,
uma mensagem, mas eu simplesmente posso dizer o seguinte, send. Não preciso nem mandar mensagem. Veja, eu botei uma cláusula bem aqui, que é como se fosse uma pequena armadilha. Por quê? Ele vem aqui com o ID, pega o ID, vai buscar esse cara nessa lista. Se ele não achar esse cara, isso aqui vai ser falso, vai ser existent, e user vai ser undefined. Aí ele vai perguntar, isso aqui, se essa variável existent user for undefined, porque eu botei o exclamação na frente, entendeu? Ele está perguntando se ele é vazio, se ele é undefined. Ele vai me retornar a resposta, né, a response, vai botar um status nessa response, 404, e vai mandar a resposta para a tela. Isso aqui, pessoal, ele vai parar a execução bem aqui do código. Ele não vai passar para cá. Por quê? Porque ele deu o return. Quando ele efetuou o return aqui, ele já volta direto para a tela. Certo? Então, se ele não achar nada, ele devolve para a tela um código de status 404. Se ele achar alguma coisa, então seria o else. Mas eu não preciso botar else, porque se ele não achar, ele simplesmente pula esse teste e vem para cá. Aí ele retorna para a tela o usuário existente que ele achou. Certo? Então é como se fosse um if else. Só que eu não preciso do else, porque se ele entrar aqui, ele já volta para a tela com o 404. Se ele não achar, ele pula para essa outra linha e aí automaticamente ele volta para a tela com o usuário que ele achou, tá? Com isso aqui, pessoal, eu já trato esse erro que teoricamente apareceu aqui. Professor, mas o senhor não botou nenhuma mensagem aqui para informar para o cara que não achou nada? Não preciso. Não preciso porque quando eu retornar um 404, o desenvolvedor que vai consumir essa minha API, ele sabe que quando ele achar 404 aqui, ele é uma mensagem, ele é um código de status que diz que ele não encontrou nada. Entendeu? Vocês vão até ver o que é que vai aparecer aqui quando aparecer o 404. Vamos testar aqui. Vamos listar os usuários que existem, que eu sei que agora está vazio, porque quando eu alterei aqui, modificou, reiniciou e zerou as variáveis. Vou cadastrar um usuário, cadastrei, vou mandar buscar esse usuário por ID. Vamos ver aqui, buscar. Mandar buscar esse cara aqui. Tá aqui, achou, mas agora eu vou errar aqui, blá, 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 blá. E aí vou mandar buscar. Veja o que foi que aconteceu. Ele mandou um erro, um código de status 404, not found. Quer dizer que ele não encontrou esse usuário. Professor, mas mesmo assim eu quero mandar uma mensagem, porque eu acho que fica melhor. Concordo com você. Sempre é bom você mandar uma mensagenzinha. Você pode botar aqui, ó. Mensagem. Pode botar aqui. E aí pode dizer o seguinte: usuário não encontrado. Certo? Pronto. Você botou aqui a mensagem, usuário não encontrado. E aí você pode fazer o seguinte: você pode. Agora vamos ter que listar os usuários para ver, ó, não tem ninguém, tá? Vou cadastrar um usuário aqui. Vou efetuar um send. Essa mensagem fica aparecendo aqui o tempo todo. Então, cadastrei um usuário, tá? Vou mandar buscar esse usuário por esse ID. Buscar usuário, que vai ser tranquilo. Vamos buscar aqui. Pronto. Vamos buscar aqui esse usuário, tá? Ele veio. Agora, se eu errar, botei aqui um ESD no final, é para vir errado. E aí sim, agora 404, basta ele olhar aqui qual é a mensagem que está atrelada com esse código de status que eu botei aqui. Eu botei a mensagem usuário não encontrado. Pronto, certo? Então agora a gente já está começando a melhorar, deixar a nossa APIzinha mais profissa, né? Mais com a carinha assim de coisa mais bem feita, pelo menos de programador mais cuidadoso, né?
que a gente não pode simplesmente confiar que vai dar tudo certo, não. A gente tem que se preocupar, se porventura aparecer uma mensagem, ou aparecer uma ocasião que precisa de uma mensagem, que precisa de um código de status, a gente tem que botar, porque a gente tem que informar para o usuário. Já imaginou você utilizando um sistema que você clica para salvar e ele não diz que salvou, não diz se deu erro, não diz nada? Como é que você vai saber se conseguiu ou não conseguiu, tá entendendo? Então, o ideal é que a gente consiga colocar as coisinhas tudo certinho. Então, do mesmo jeito que a gente fez esse teste aqui, né, para retornar a mensagem certa, a gente também faz quando a gente vai deletar. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eu vou mandar listar os usuários aqui, ó. Eu só tenho um usuário, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou copiar o ID desse usuário, vou mandar deletar esse usuário e vou efetuar aqui um send. Pá! Me retornou um 204, no content, tá? Que ele está dizendo assim, ó, eu deletei, deu certo. Beleza. E eu vou listar os usuários aqui. Pá, beleza, viu? Ó, nem tem null, porque a, a, nossa, a nossa forma agora de pesquisar já está bem certinha, né? A gente está utilizando o filter, ele não deixa aquele null. Eu vou cadastrar outro usuário e vou agora gerar um erro na hora que eu mandar deletar. Vou mandar deletar aqui esse usuário, né? Vou tirar aqui o final e vou botar blá blá blá. Aqui, ó. Eu mandei deletar, ele disse, olha, 204, a mesma mensagem que deu quando tinha dado certo, tá? No content. Então, opa, deu certo. Ah, beleza, deletei. Agora eu vou listar os usuários. Quando eu chegar aqui, ó, que eu mando listar, tá aqui ainda o usuário. Então, isso aqui é que não pode acontecer, porque você não filtrou corretamente aqui, entendeu? Isso aqui poderia confundir, na verdade poderia não, isso vai confundir a pessoa que vai utilizar a nossa API. Aí vai ser aquele caso, né? O cara vai dizer, ah, não, o teu sistema fez isso. Aí você vai dizer, não, o meu tá deletando. Né? E fica aquela guerra. Como é que a gente faz para testar? Simples. Simples, simples. Nós vamos fazer o seguinte. A gente precisa buscar esse cara, saber se esse cara existe dentro da nossa API. Primeiro a gente tem que ir lá, dentro da nossa lista, né? Primeiro a gente tem que ir lá, verificar se o cara existe. Então, como é que a gente faz para verificar se um cara está dentro da nossa lista? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só pegar o ID desse cara, tá? Saber se esse cara está dentro da nossa lista. Então, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar até o constant, vou utilizar até esse mesmo termo aqui, o const, o index desse usuário, né? O índice dele. Então, eu vou listar os usuários, né? Pegar a lista de usuários, pegar aqui o find index, e aí ele vai me devolver para cá o que? O número, né? O número do índice, da posição desse elemento, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para ele aqui a nossa função que vai efetuar essa pesquisa, né? Eu nem preciso desses últimos parênteses, porque só é uma linha, então ele nem precisa dos últimos parênteses. Eu vou passar para ele cada usuário dessa lista e vou perguntar qual é o usuário cujo o ID é igual a esse ID que eu estou recebendo aqui, tá? Bom, o que é que meu método findIndex diz? Ele me diz o seguinte, ele retorna o índice do primeiro elemento que essa condição for verdadeira, onde essa condição for verdadeira. E caso contrário, caso ele não ache, ele retorna -1. Então quer dizer que ele vai varrer, ele vai pesquisar na minha lista, e se ele achar um usuário que tem um ID igual a esse ID que eu estou passando, ele devolve a posição dele para cá. Se não, ele vai devolver -1 para dizer que não encontrou. Então é fácil, pessoal. Qual é a pergunta que eu devo saber para saber se ele não achou, né? Pergunta eu devo fazer para saber se ele não achou a pessoa. Eu tenho que saber se o existent user index for
igual a -1, certo? Se ele for igual a -1, quer dizer o quê? Que ele não achou a pessoa. Então, eu posso dizer que ele deve retornar, tá? A resposta, passando um status 404, mesma cor do outro, não achou. E posso passar um JSON também, né? Informando aqui uma mensagem do tipo, mesmo jeito, usuário não encontrado, certo? Veja, eu só fiz uma pequena condiçãozinha de teste. Ó, pesquisa bem aí se tu acha esse usuário dentro dessa, dessa lista de usuários. Beleza, vai retornar alguma coisa. Ou retorna o número do usuário, da posição do usuário, né? Que é de 0 para frente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a posição que ele tiver lá dentro. 0 é a primeira. Ou ele retorna -1, que é um número que não existe lá dentro, certo? A posição que não existe, não tem posição -1. Por isso que ele retorna -1 se ele não encontrar. Então, se ele achar o -1, se ele devolver o -1, é porque ele não achou. Então, bem aqui mesmo, eu já retorno para a tela com um status 404 e a mensagem, usuário não encontrado. E aí eu venho, se eu achar o cara, então vai ser diferente de -1. Se ele não for igual, se for diferente, ele não entra aqui. Ele vai pular para a próxima linha, que é essa, certo? Ele não entra nesse teste. Ele vem para fora, aqui, ó. E aí ele continua normalmente. Vai filtrar os usuários para tirar, para excluir aquele cara cujo ID é o ID que eu estou passando aqui, vai excluir ele. A nova lista vai se tornar a lista de usuários, e aí eu mando para a tela um 204, que deu certo, certo? Na verdade, eu acho que é 201. 204, se eu não me engano, é para criar o... não, é 204 mesmo. Certo, é 204. Pronto, beleza. Vamos testar isso para saber se ele já está conseguindo filtrar isso para a gente? A gente vai mandar aqui listar os usuários. Não tem ninguém. Eu vou mandar cadastrar o usuário, tá? Um, dois, três. Três usuários. Vou listar para você ver. Tá aqui. Vou mandar deletar o primeiro. Ok? Deletar um usuário. Vamos deletar esse primeiro aqui. Aliás, eu vou fazer até o seguinte, eu vou mandar buscar por esse primeiro, por esse que já está aqui, que é um usuário antigo. Não tem mais esse ID aí, porque o sistema foi reiniciado. Então, quando eu mandar buscar, ele vai dar erro, né? Tem que dar aquela mensagem dizendo 404, o usuário não foi encontrado. Vamos ver? Olha aqui, ó, 404, not found. Opa, usuário não encontrado. Meu amigo, veja aí o que foi que você passou aí de informação, porque está errado. Então, vou passar aqui um ID correto. Tá, beleza, vamos ver. PAN, certíssimo, 204. Foi efetuado com sucesso, entendeu? Não tem conteúdo porque eu não devolvi nada, porque eu estou mandando deletar o usuário, não estou devolvendo nada para a tela. Mas só o 204 já me informa que a operação foi executada com sucesso. Se eu mandar listar, esse primeiro aqui tem que ter sumido, ó, esse com final D66. Vamos efetuar aqui? Ó, já não tem mais o D66, certo? E agora você já tem um começo, um princípio de API que se torna mais funcional, certo? É uma API aí que já consegue fazer alguma coisa, já consegue validar algumas informações e já consegue, com isso, já, digamos assim, se tornar a base de uma API que de fato consegue fazer um trabalhozinho um pouquinho mais profissional, tá? O que é que está faltando na nossa API? Algumas coisas eu observei aqui, como, por exemplo, o nosso código está crescendo bastante. Se você observar, ó, a gente antes só tinha um pouquinho de código aqui em cima, nem rolava a tela, hoje em dia eu já estou rolando, tá? Já tem aqui a tela que eu estou conseguindo passar, então já está ficando muito código aqui. Outro detalhe, a gente está usando uma lista. Pelo amor de Deus, não vão vender sistemas por aí salvando as coisas em lista, tá? Porque, eventualmente, quando o cara desligar o sistema, desligar o computador, vai zerar tudo. Então,
A gente tem que salvar isso aqui em banco de dados. Então, duas coisas que a gente já precisa fazer. Organizar o nosso código em arquivos diferentes, para a gente poder começar a organizar as coisas, deixar o nosso clean code, código limpo, né? Um código mais fácil de manter depois. A gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. A gente vai também ter que ver essa parte de banco de dados, tá entendendo? Porque a gente não pode sair daqui sem ver isso aqui funcionando como banco de dados. E deixa eu ver outra coisa. Ah, um detalhe. Eu estou conseguindo salvar, gente, a mesma pessoa. A mesma pessoa o tempo todo. Eu vou ter que escolher algum detalhe aqui que vai dizer que essa pessoa é única. Porque, por exemplo, o ID é único, mas o ID é coisa de banco de dados, não é da pessoa. Quando eu for cadastrar uma pessoa, eu não, por exemplo, alguns sistemas não permitem que eu cadastre a mesma pessoa com o mesmo CPF. É corretíssimo. Não existe dois CPFs para a mesma pessoa ou pessoas com o mesmo CPF. Então, tem que ver o que campo é que a gente vai escolher para ser o usuário dessa pessoa. Poderia ser um nome de usuário único, poderia ser um campo e-mail. É muito comum você ver o campo e-mail. A gente pode até adotar o campo e-mail. E aí, se a pessoa tentar se cadastrar com o mesmo e-mail duas vezes, ele tem que dizer: opa, você não pode se cadastrar, não. Você já está cadastrado no sistema. Então, você já deve até tá pensando aí como é que a gente vai fazer isso quando cadastrar um usuário, né? A gente acabou de fazer uma coisa parecida. Ele vai buscar para saber se o usuário já existe. Se o usuário não existe, ele devolve esse erro. Aqui, no cadastrar um usuário, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele vai tentar cadastrar um usuário, por exemplo, com um e-mail. E aí ele vai checar. Esse e-mail já existe ali dentro, tipo esse aqui. Se ele existir ali dentro, então ele já está cadastrado. E eu devolvo uma mensagem informando que ele não pode ser cadastrado porque o usuário já está cadastrado. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer isso aí. Aí eu vou gravar outras aulas para não ficar tão extenso uma aula só. Então essa aqui a gente encerra aqui com esse movimento básico, tá? De fazer a nossa API funcionar com quase tudo. A gente precisa agora dar umas melhoradinhas para poder a gente conseguir fazer, trazer esse lado mais profissional. O que acontece é que na próxima aula que eu vou gravar, a gente vai fazer essa validação para o cadastrar, tá? E a gente vai começar a organizar nosso código. Tá? A gente vai começar a limpar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para organizar nosso código de forma que depois fique mais fácil de manter. Posteriormente, você tem que dar conta de à medida que teu código vai aumentar, que o número de arquivos vai aumentar, que o tamanho dos arquivos vai aumentar, você tem que ser capaz de conseguir fazer tanto desenvolvimento de novas funcionalidades, quanto manter o teu código existente, como, por exemplo, corrigir bugs. E o usuário não quer esperar, não. Ah, eu não posso corrigir o bug agora, não, porque eu estou terminando uma funcionalidade. Não, meu querido, você tem que fazer, às vezes, as duas coisas no mesmo dia. Entendeu? Então, para isso, você tem que organizar teu código para saber em que parte do código você vai mexer de verdade, porque senão daqui a pouco está todo mundo trabalhando no mesmo arquivo. Digamos que cada um de nós da turma está trabalhando em um endpoint diferente, mas está todo mundo trabalhando no mesmo arquivo. Isso dá uma confusão danada, pessoal, depois. O ideal é que cada um trabalhe em arquivos diferentes. Entendeu? Para que eu possa fazer o que eu precisar fazer no meu arquivo, você precisar fazer o que você precisa fazer no seu arquivo, outra pessoa faça no dela lá o que ela precisar fazer no arquivo dela, tá entendendo? Então, esses detalhes precisam ser respeitados para que a gente possa conseguir ter um bom ambiente de desenvolvimento. Aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa aula aqui, mas logo em seguida eu venho com outra aula, tá certo? Um abraço para vocês.